Foi uma semana intensa. A Heather e eu fizemos uma viagem de férias como uma comemoração antecipada do nosso aniversário de casamento. E quando fomos fazer isso, cara, uma coisa atrás da outra começou a acontecer. Acabamos tendo tantos veículos de notícias, alguns dos maiores do mundo, entrando em contato conosco, entrando em contato com muitos dos meus amigos por causa dessa coisa toda de OVNI e tudo o que envolve isso. Foi uma semana meio maluca pra gente. E também tivemos a perda de amigos que partiram para o céu. E também tivemos, meu Deus, várias coisas que aconteceram. Eu até recebi um convite para a Casa Branca essa semana, mas simplesmente não pude ir. Então, orem por mim, porque eu acredito que o Senhor tem uma missão divina para mim lá. E isso é algo pelo qual estamos passando e orando. Mas sou muito grato por ver todos vocês aqui. É bom ter vocês aqui. Por favor, republiquem isso e compartilhem em todos os lugares que puderem. Hoje vamos abordar muitos assuntos. E quero dizer logo de cara que há um lado positivo vindo aí. O Senhor está trabalhando firmemente para o seu bem e até para a nação e o mundo, e isso realmente me animou. Se você se lembra, no começo do ano, comecei a profetizar, acho que desde janeiro, fevereiro, comecei a profetizar sobre aquele círculo que desenho no quadro, sobre os 4 quadrantes do ano indo em direção a julho. E uma das palavras que eu continuava vendo repetidamente era essa palavra sobre ouro e campeão, ouro e campeão. E nessa palavra também compartilhei sobre vitórias surpreendentes. Agora, é interessante o que acabou de acontecer há alguns dias com essa corrida de cavalos, o Kentucky Derby. Quero compartilhar isso porque já vi comentários. Não me preocupo com OVNIs. Jesus cuidará dos seus. Ouça, a verdadeira igreja de Jesus Cristo não vai cair em nenhuma besteira que aparecer. E é algo poderoso quando você sabe quem você é. Você lê a palavra de Deus. Tem sido algo muito intenso. Então, vamos mergulhar na palavra profética que recebi mais cedo. Às vezes conheço e profetizo em parte, sem saber totalmente o que digo. Há significados mais profundos nisso. É uma palavra latina antiga, sensus plenier, que significa um sentido mais profundo e completo. Por isso compartilhei as palavras ouro e campeão. Vou mostrar um clipe para vocês, um vídeo que compartilhei com data registrada. Então, o que aconteceu nessa corrida de cavalos? Acredito que esta é uma palavra para a nação sobre o rumo das coisas. Vamos ver isso agora. Vamos assistir. Porque eu continuo ouvindo isto. Em julho, quando chegarmos ao meio do verão e além, ouço as palavras ouro e campeão. Que arrancada tremenda do Golden Tempo. É muito chão para recuperar na reta do Kentucky Derby. Ele ainda está 7 ou 8 corpos atrás no topo da reta. Os números de quanto ele correu vão ser impressionantes, não é? Uau! E esse é o pedigree desse cavalo. Ele ficou em último ou penúltimo em quase todas as corridas que disputou, mas fez uma arrancada dessas em um momento como esse. Um momento histórico, Nick Luck. De verdade, Mike. Porque continuo ouvindo essas palavras. Então, por que mostrei isso? Mostrei porque há fragmentos proféticos, pepitas e coisas que você pode extrair de uma palavra assim. Acredito que isso envolve sua vida. Você pode ter perdido muitas vezes e enfrentado lutas, dificuldades e desafios. Mas no final das contas, o Espírito do Senhor, se você mantiver o caminho, se você fizer o que Deus está te chamando para fazer, eu acredito que você vai chegar à frente. Você vai à linha de frente e Deus trará uma grande vitória para você. Acredito que esta é uma palavra para a nação, enquanto seguimos buscando e obedecendo ao Senhor em tudo o que enfrentamos agora. E eu acredito que isso é muito poderoso. Então, sabe, nós compartilhamos essas coisas. E, de novo, você conhece em parte, profetiza em parte, mas eu vi as palavras. Escrevi no quadro ouro e campeão. Depois vimos aquele cavalo vencer. Sei que foi há dias, mas queria compartilhar por ser importante. Bom ver todos hoje. Ótimos comentários e bom tê-los aqui. Muitas coisas acontecendo. Agora, há muitas notícias sobre as quais precisamos falar. Uma delas é o ressurgimento da conversa em torno de toda essa possível doença 2.0 que eles querem trazer, ou que está sendo alegada e divulgada na mídia. Estamos analisando isso. Vamos ver algumas dessas questões. Não sei se você tem acompanhado esses navios de cruzeiro, onde as pessoas estão ficando doentes e muita coisa está acontecendo em torno disso. O que está acontecendo com isso? Eles estão nos preparando e nos agitando para outro surto global? Bem, vamos dar uma olhada nisso. Vamos ver o segundo trecho aqui.
Esta é a governadora Hochul de Nova York. E ela está falando sobre o navio de cruzeiro onde vários casos de hantavírus foram confirmados. E ela está explicando e falando sobre o pior cenário possível e o contrário disso. Quero mostrar um pouco disso para vocês e vamos comentar sobre isso, vamos assistir. 3 pessoas que consideram Nova York seu lar. Não sabemos se essas pessoas voltarão para Nova York. Acredito que há um período de monitoramento de 42 dias e eles podem decidir se querem fazer isso em Nebraska ou voltar e fazer outros arranjos. Mas o meu departamento de saúde, meus departamentos, todos estiveram envolvidos com o CDC desde o início. E eu quero ter certeza de que o CDC está capaz de lidar com algo caso isso se torne maior do que eles estão prevendo. Temos pesquisadores e cientistas excepcionais aqui no estado de Nova York. O laboratório Wadsworth é incomparável. Então, eu os ativei para começarem a preparar Nova York para os piores cenários e espero que eles não aconteçam. Como governadora, preciso estar preparada para qualquer situação. E, novamente, dada a nossa preocupação com Washington, eu preciso agir e garantir que Nova York esteja ajudando a assumir a liderança aqui. É isso. Certo, vamos ao próximo. Trump comenta sobre o mesmo tema. Para onde isso vai? Sei que muitos têm enfrentado doenças estranhas, mas vamos analisar. Vamos comentar durante esses trechos, isso é importante. Próximo. A questão dessa aqui é que é muito mais difícil de pegar. E nós já lidamos com isso há muito tempo, isso existe há bastante tempo. As pessoas estão bem familiarizadas com isso. Então, sabe, espero que esteja tudo bem. Tudo o que eu posso fazer é tudo o que um presidente pode fazer, o que, na verdade, é um tanto limitado. Mas parece que não é fácil de se espalhar. Na verdade, de certas formas, é muito difícil de se espalhar. Temos convivido com isso há anos, muitos anos, e achamos que estamos em uma situação muito boa. Somos muito cuidadosos. Agora, uma coisa sobre... Isso é mais uma. Vamos olhar para essa aqui. 17 americanos que estavam a bordo do navio Pandias, afetado pelo hantavírus, já retornaram aos Estados Unidos. O avião do Departamento de Estado pousou no aeroporto Epley, Omaha, Nebraska, por volta das 2h30 da manhã. Os passageiros deveriam ser avaliados e monitorados em um centro médico próximo. 2 americanos viajaram nas unidades de biocontenção do avião por precaução. Segundo declaração do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, um passageiro testou positivo e outro, com sintomas leves, será levado a uma unidade de saúde separada. Os 17 americanos estavam a bordo do navio afetado pelo hantavírus. Gosto de alguns comentários aqui. Uns dizem, não fico perto de fezes de roedores, estou tranquilo. Outro comentou, acho que você falou disso profeticamente no início do ano. Sim, que eles tentariam provocar outra doença, eles tentariam fazer isso acontecer. Quero dizer, é só olhar para isso, sabe? É interessante com toda a narrativa que estamos analisando. Sabe, até hoje, e vou mencionar isso, eu realmente não quero entrar nesse assunto porque acho que é um tema complicado. Há notícias de que Justin Bieber estaria expondo Mariah Carey. Não sei se você ouviu. Nossa, não. Mas supostamente Justin Bieber está expondo Mariah Carey por supostamente matar. Eles disseram que é a mãe e a irmã dela, ou algo assim, estou enganado? A mãe dela, ok, que você sabe, a gente não sabe como lidar com esse tipo de coisa, mas isso está sendo notícia importante agora. Então você olha para esse tipo de coisa e precisa, sabe, parar e refletir sobre isso. Por outro lado, talvez você simplesmente ignore. Mas dito isso, quando você vê esse tipo de coisa acontecendo, eu realmente acredito que existe algo muito maior por trás. Se isso é verdade ou não, isso vai continuar vindo à tona cada vez mais, onde vemos alguns dos comportamentos dessas pessoas doentes que estão trazendo essas coisas à luz e acabam sendo expostas. Eu acredito que isso vai acontecer cada vez mais. Sabe, também falando sobre sinais do Senhor ou coisas assim, deixa eu mostrar esse artigo aqui, corte 7. Mostre só a parte do artigo onde está falando. O Western Journal. Eu adoro, são pessoas boas. Floyd Brown é meu amigo e publica essa revista. Vamos mostrar isso aqui, fala sobre Erica Kirk. Ela estava falando na Hillsdale College. E deixa eu ler o começo para todo mundo. Diz assim, enquanto ela estava falando, agora esse é um relatório de 12 de maio, isso é hoje.
Relatos dizem que um raio atingiu uma árvore a poucos passos de onde manifestantes estavam protestando contra o discurso de formatura da CEO Erica Kirk, da Turning Point, Estados Unidos. O discurso de formatura da CEO Erica Kirk na Hillsdale College, em Michigan, no sábado. O Daily Call informou que o professor de história da Hillsdale, Bradley J. Berzer, destacou a queda do raio com uma foto no X tirada perto do local da manifestação, escrevendo: "Um raio atingiu esta árvore durante o protesto contra Erica Kirk." Sem brincadeira, a poucos metros dos manifestantes. Bem, vou simplesmente dizer isso a todos. Poderíamos mostrar o vídeo, mas ele não tem som de raio, embora seja interessante. Eu queria dizer que, quando você reconhece tudo o que está acontecendo, você precisa olhar para alguns desses sinais e perguntar: o que o Senhor está dizendo nisso? O que está acontecendo aqui? E eu realmente acredito nisso. Eu acredito que há um ataque total contra qualquer voz que esteja tentando fazer a diferença agora. Um ataque total. Você vê isso desde Charlie Kirk. Desde que Charlie Kirk perdeu a vida como mártir, quando isso aconteceu, o Senhor falou comigo que haveria o fogo verdadeiro que se levantaria, mas junto com ele viria fogo estranho que viria em seguida. Vocês têm a foto da árvore no caso da Erica Kirk? É isso que estão me mostrando? Essa é uma foto da árvore? Ok, vamos dar uma olhada nisso. Minha equipe sempre traz as coisas em tempo real. Vamos ver se há uma foto da árvore e comparar. Ainda não vi. Vamos conferir. Ok, então aí está a árvore. Então, uau, ela se abriu totalmente. Nossa. Veja os manifestantes. Olha, a poucos metros de onde protestavam. Veja isso. O raio atingiu aquilo com força. Vocês viram isso? Todos que assistem podem ver. A árvore foi atingida ao lado dos manifestantes e se abriu toda. Isso é interessante. Só preciso dizer que existem sinais proféticos e nuances, como fizeram os filhos de Issacar. Eles discernem os sinais dos tempos e tudo mais. E as pessoas estão dizendo: eu ouvi coisas estranhas sobre Erica Kirk. Sim, ela é uma queridinha das redes sociais. Tantas pessoas estão seguindo por esse caminho. E a questão principal é essa. O ponto é, sabe, se você não pode acreditar em tudo que está na internet, em que pode acreditar, estou só brincando. Então, o que você precisa fazer é continuar caminhando e usar seu discernimento. Continue caminhando e acredite no que o Senhor está dizendo. Com licença. Mas as pessoas estão comentando, na verdade, Heather e eu tivemos um pouco de, eu não acho que foi antavírus, mas tivemos que superar uma pequena doença enquanto estávamos fora. E foi uma semana agitada, Ellie. Bom te ver, foi mesmo. Foi mesmo. Nossa, no começo, quando vocês estavam fora, parecia que tudo estava bem e tudo ainda está bem. Ah, está ótimo. Parecia que havia muitos baques emocionais do nada. Ah, sim. Acho que quando há pressão no ambiente, tudo fica tenso e as coisas acontecem com as pessoas fazendo tudo avançar. O que começa a acontecer é que há muito do que chamamos de tráfego espiritual. A gente só chama de tráfego mesmo. Você já sentiu isso? Sabe, você está vivendo a vida, fazendo as coisas. Você fica se perguntando: por que eu não me sinto à vontade? Por que eu sinto esse tipo de coisa acontecendo? Que pressão estranha é essa que estou sentindo? A gente chama isso de tráfego. Você não consegue identificar exatamente o que é. Você não sabe o que é, mas sente o que acontece ao redor. E até mesmo na semana passada, sabe, porque essas coisas, sabe, e eu estou realmente exausto desse assunto, só para todo mundo saber, mas fomos chamados para uma reunião onde estavam esses indivíduos que eram ex-militares e tudo mais. Eles nos levaram a uma reunião onde pessoas disseram que agências do governo nos trouxeram. Não havia funcionários do governo na nossa reunião, mas houve uma anterior com outras pessoas presentes. Depois houve uma reunião onde eu, Dedil, Tony Merkel, Mike Signorelli, Fred Price Jr. e alguns de nós estávamos juntos, e havia mais pessoas além desses lá. E enquanto estávamos na reunião, eles simplesmente começaram a dizer: aqui está a pauta, aqui está o que vemos vindo por aí. Eles nos mostraram imagens, eles nos mostraram muitas coisas, e acho que houve outra reunião. Então, pelo que entendi, foram 3 reuniões no total. Nós estávamos na segunda, e isso foi, acho que, no dia 18 de fevereiro, quando aconteceu, porque estávamos voando para casa no dia 20 de fevereiro, quando vimos aqueles orbes pela janela. Isso foi, sinceramente, eu não, apenas permaneça com Jesus, firme-se na palavra de Deus, continue lendo sua Bíblia.
Sabe, você vê essas coisas e pensa, ok, por que estou vendo isso? Eu realmente acho que, às vezes, quando você se aproxima dessas coisas, podem acontecer manifestações, podem acontecer outras coisas também. E eu tenho estado realmente em oração, em consagração ao Senhor e andando em retidão diante dele de todas as formas que eu conheço, porque são tempos estranhos em que estamos vivendo. Eu estava conversando com muitos outros profetas, muitas outras vozes, e de fato, enquanto só estávamos, alguém disse: espero que paremos de falar sobre alienígenas e foquemos nas pessoas que precisam da igreja e sofrem localmente. Concordo totalmente. O Senhor nos deu uma plataforma para falar, então estou só obedecendo à sua voz da melhor forma que sei. E nós temos sido muito genuínos e muito honestos sobre tudo o que nós, vivenciamos nesse contexto. E eu não sou um especialista nesse assunto. Eu trouxe o L.A. Marzulli, aquilo foi uma gravação prévia com o L.A. antes de tudo explodir globalmente. Gravamos juntos porque senti que precisava trazê-lo aqui e conversar por algum motivo. E isso realmente levou a coisa adiante. Foi interessante. E agora isso virou uma narrativa global e estamos vendo as coisas acontecerem. Alguns dos maiores veículos de mídia já entraram em contato comigo. Quero dizer, veículos reconhecidos mundialmente, os maiores tentando nos entrevistar, colher nosso depoimento oficialmente, conversar com a gente. E o ponto principal é o seguinte: eu realmente acredito que várias coisas estão acontecendo. Acredito que há uma operação psicológica global em curso. Há uma narrativa que a mídia quer divulgar, buscando qualquer voz para isso. Quem fala sobre o tema logo é destacado. E eu acho que a gente acabou entrando um pouco nisso, não era só porque eles realmente queriam ouvir o que a gente tinha a dizer, acho que naquele momento a gente estava alinhado com a narrativa e acho que isso viralizou. E é isso que eu penso sobre isso. Então, mais do que nunca, vou falar sobre isso, mas vou abordar a partir de uma perspectiva bíblica. E eu só quero lembrar a todos que precisamos nos firmar nas obras consumadas de Jesus. Precisamos nos apoiar no que Jesus fez por você, no que ele está dizendo e qual é a verdadeira intenção por trás de tudo. Acredito que essa questão dos alienígenas, como digo há anos, será uma cortina de fumaça. Por quê? Porque eles querem que você olhe para cá, para que a gente não vença as eleições de meio de mandato, para que a gente não tenha vitória, para que a gente não veja as coisas boas que deveriam acontecer realmente se desenrolarem. E isso é algo com que temos lidado. Agora, eu quero dizer o seguinte, e deixe-me dizer isso também. Talvez eu volte a esse assunto, mas quero dizer isso. Sou muito grato por todos aqui, vocês foram muito gentis hoje. E nós perdemos alguns amigos esta semana no ministério, por quem temos orado. Meu querido amigo, o pastor Greg Locke, o filho dele acabou de morrer de overdose. Sim, eles comentam sobre isso. Alex Jones disse que alguns novos pastores afirmam trabalhar com a CIA na agenda alienígena. Bem, nós não estamos trabalhando com nenhuma agência. Posso te garantir isso. Fomos mencionados por todas as plataformas na última semana. Tem sido uma loucura. Alguns deles são pessoas realmente boas. Outros apenas tiram suas próprias conclusões. Eu gosto disso. Alguém acabou de dizer que Babel está confundindo o mundo agora e as pessoas não conseguem distinguir o que é verdade. Bem, é assim que você reconhece o sagrado do profano. Você só precisa ir à palavra de Deus. Isso mesmo. Basta ler a Bíblia até ela falar com você, como sempre incentivamos, continue assim. Quer eu dê profecias ou diga coisas que toquem as pessoas ou não toquem, você sempre volta para a palavra de Deus. E eu sou falho, posso errar em algumas coisas, posso fazer coisas erradas, e eu só prometo isso a você. Faço o melhor que posso para te dar as informações mais claras que consigo. Sempre fazemos isso com honestidade e clareza. É o melhor que posso fazer. E no final das contas, quando olho para o que o Espírito do Senhor está nos dizendo, acredito que há uma cortina de fumaça tentando impedir o que está por vir. Agora, eu só estava falando. Deixe-me terminar esse pensamento e vou chegar a essa próxima coisa que acho que é um lado positivo. Mas meu amigo, o pastor Greg Locke, tenho conversado com ele, chorado com ele, porque não consigo imaginar a dor de perder um filho, sou muito grato por ter minha filha maravilhosa comigo hoje, e tantas pessoas que conheço no ministério, quando perdem um filho, não há nada igual. Então, hoje estamos ao lado da família Locke. A outra coisa que aconteceu foi com Johnny Lamb. Johnny Lamb partiu para o céu. E isso foi um golpe duro para muita gente. E eu sei que não faltou controvérsia em torno do que aconteceu com essa plataforma.
Mas, sabe, eu simplesmente comecei a orar e interceder por todo esse quadro e tenho estado ao lado de todos eles, de toda a família Lamb, de todos os envolvidos, de todos os lados, apenas orando e ficando fora, sabe, das besteiras que as pessoas falam sobre isso e tudo mais. E esse é um momento de orar, sabe? É um momento de estar ao lado da família e orar por todos na família, todos, e simplesmente começar a crer que Deus está trazendo as coisas à tona. Sabe, alguém acabou de fazer um comentário sobre essa coisa de divulgação de OVNIs. Mencionaram Lance Wallnau. Eu adoro o tio Lance. Acredito que o Lance tem a melhor visão sobre essa questão dos pastores se encontrando. Fizemos um programa com o Lance semana passada, né, após ele compartilhar suas opiniões. Depois ele fez um programa de acompanhamento. E nós fizemos um flashpoint junto com o Lance. E eu achei a opinião dele sobre isso excelente. E quando terminamos, o Lance disse, sabe, eu realmente acho que vocês estão lidando com isso da melhor forma possível. Estávamos passando por isso. Então, orem por nós, porque essa é a questão. Sempre que Deus abre uma porta para falar em uma grande plataforma global, pode ser sobre outro assunto, mas o objetivo final é glorificar Jesus Cristo. Esse é meu objetivo e intenção. Tudo o que vier à tona, ou tudo o que trouxermos à tona, se isso se tornar sensacionalista, ou se ficarmos conhecidos no mundo todo, ou se as pessoas souberem, ou se as pessoas nos odiarem, ou nos amarem, ou seja lá o que vier, meu objetivo é usar tudo isso para trazer glória a Jesus, para glorificar o nome de Jesus, para levar e direcionar as pessoas de volta ao senhorio de Jesus Cristo, para trazer a elas o conhecimento salvador de Jesus, para fazer discípulos. Por isso, este ministério busca levantar 1 milhão de crentes com mente e visão claras, discípulos bíblicos que alcancem 1 bilhão de pessoas. Chamamos isso de 1 milhão para 1 bilhão. E isso é muito poderoso. Vamos continuar porque quero falar sobre isso. Vejo muitos amigos aqui. Alguém disse, pare de lamentar, o leão de Judá venceu. Eu gosto do que dizem sobre o tio Lance. Ele realmente juntou algumas coisas com o que disse sobre isso, e eu realmente o ouvi. Achei que ele teve uma ótima percepção. Acho que ele foi o mais articulado sobre o assunto hoje em dia. Ele pega tudo, junta tudo. Ah, é tão bom ver nossos amigos. Jesus é o Senhor. Nós partimos ao amanhecer. Adoramos vocês dois, pessoal. Obrigado pelos comentários de hoje. E obrigado por nos apoiarem, pessoal. Sabe, quando você realmente começa a crescer, vira notícia no mundo todo e começa a realizar coisas, nem sempre isso vem acompanhado de muito carinho. Eu tenho que te dizer isso. Mas, sabe, a gente simplesmente continua. E deixa eu passar para a próxima coisa. Aqui está o lado positivo. E eu quero falar com vocês sobre isso. Quero falar com vocês sobre o lado positivo. Agora, eu tenho estado realmente preocupado. Como vocês sabem, eu tenho estado muito preocupado sobre as eleições de meio de mandato, e eu ainda estou preocupado com elas. Tenho orado sobre isso. E o Senhor disse, pare. Ele falou comigo e disse, pare de correr atrás das coisas e de concordar com as trevas, só falando sobre as trevas, e comece a falar o que precisa ser dito sobre as trevas. Tenho declarado sobre a Suprema Corte para que tomem decisões corretas. Alguém comentou, eu amo Mário Marilla, eu também amo Mário Marilla. Mário às vezes pega no meu pé, mas gosto muito dele. Mas outra coisa é que não só devemos falar contra as trevas, eu tenho declarado sobre a Suprema Corte para que eles tomem decisões corretas, julgamentos justos. Em vez de só olhar e pensar que vai dar ruim aqui, em vez disso, precisamos falar a essas coisas, profetizar ao fôlego e declarar como queremos que seja de acordo com a palavra de Deus. Então, uma das coisas que tenho feito é declarar sobre as eleições de meio de mandato, porque vou te dizer, olhando profeticamente para isso, isso realmente começou a me incomodar. E parecia que seria um massacre absoluto dos mocinhos nas eleições de meio de mandato. E isso envolve a guerra, isso envolve o que tem acontecido, a narrativa em torno disso. Algo começou a acontecer nos últimos dias. Não sei se você viu. Isso não quer dizer que estamos fora de perigo, mas acredito que seja algo milagroso. Isso envolve a Suprema Corte mudando algumas das coisas de redesenho dos distritos eleitorais que os democratas estão tentando fazer. Envolve a Suprema Corte meio que se alinhando do jeito certo, mas deixe-me dizer isso também. Um novo modelo de mapa distrital circulando nas redes sociais neste fim de semana está chamando a atenção por um motivo simples. Você precisa ouvir isso. Ele mostra, veja só, agora de novo, isso sou eu apenas dizendo o que encontrei, mas esse mapa mostra isso, e eu vou mostrar para você.
Ele mostra os republicanos vencendo 280 cadeiras na Câmara. Quero dizer, fala sério. Vamos citar David J. Harris Jr. Você está brincando comigo, certo? É incrível. 280 cadeiras na Câmara. Republicanos vencem isso. Vamos puxar o mapa e colocar lado a lado. Vou ler o artigo para você e começar. É imperdível. Um novo mapa do Congresso mostra os republicanos conquistando uma grande maioria nas eleições de meio de mandato de 2026. Agora, você não vai ouvir isso em nenhum outro lugar. Precisamos orar e acreditar que podemos chegar lá. Um modelo de mapa do Congresso circulando nas redes neste fim de semana chama a atenção por um motivo simples. Mostra os republicanos ganhando em 280 distritos, dá para imaginar isso? 280 cadeiras na Câmara. O comentarista conservador Eric Doherty compartilhou o mapa. O mapa compartilhado por Eric Doherty em 10 de maio adota limites de distritos compactos baseados na população em todo o país, sem manipulação partidária dos distritos. O resultado é uma diferença impressionante de 124 cadeiras entre republicanos e democratas. Você consegue imaginar isso? Certo. Segundo o modelo, os democratas ficam com apenas 156 cadeiras sem nenhuma disputa em aberto. Esse é o tipo de cenário que daria aos republicanos uma maioria governante tão grande que mudaria até o que é possível no Congresso. Gosto do que Doherty diz. Ele comenta: um novo mapa do Congresso mostra como fica a América quando os distritos são compactos, justos e refletem a população real, sem manipulação partidária dos distritos. Uma maioria republicana de cair o queixo. Agora vamos dar uma olhada na resposta de Trump a alguns desses comentários. Eu adoro isso. Vamos ver o que ele diz. Quando saiu só. Agora, não saiu esta manhã, mas limita bastante a lei dos direitos de voto. Você consideraria isso uma vitória para um eu adoro isso? Eu adoro isso. Isso é muito bom. Podemos encerrar essa conversa sobre notícias. Eu quero ler. Minha pergunta, senhor presidente, é que alguns governadores republicanos ainda não disseram o que vão fazer, como sobre a votação antecipada na Louisiana. E daí? A votação antecipada começa sábado, por exemplo. Eles deveriam redesenhar o mapa em breve. Eu faria. Quer dizer, depende. Alguns estados não precisam redesenhar e outros precisam. Eu entendo o conceito da mudança, só não vi os resultados. Sim, eu diria que, em geral, acho que eles gostariam de fazer isso. Alguns são muito beneficiados e, para outros, sabe, não fez muita diferença. Sim, eu diria que eles fariam isso. Eles têm tempo para fazer? Sim, por favor. Bem, vamos continuar orando. Nós temos a vitória. Vamos continuar orando por isso. E, sabe, é tão interessante. Sabe, conhecemos e profetizamos em parte. Muitas coisas têm ocorrido no corpo de Cristo. Compartilho profecias que às vezes exigem interpretação. É preciso lidar com isso. Mas no fim, você precisa voltar à Bíblia e lê-la por si mesmo. É preciso desenvolver seu discernimento. Hoje acordei cedo. Acordo por volta das 3 da manhã e começo a orar pela transmissão e por você. E, sabe, eu realmente sinto uma responsabilidade de prestar contas, de continuar transmitindo a palavra de Deus da melhor forma que sabemos para você que está assistindo. E eu só quero agradecer por isso. Uma grande questão é esta. Vejo muitos comentários. Vi alguém dizer que está surgindo novamente uma narrativa sobre erupções solares. Podem verificar se isso é verdade? Já discutimos muito sobre esse assunto. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas olha só. Mas quando você considera o mapa vermelho, você leva em conta o fato de que realmente poderíamos ver uma força dominante. Pode ser o que eu tenho visto sobre uma vitória surpresa. Na verdade, deixa eu desenhar isso aqui no quadro rapidinho. Eu realmente quero desenhar isso aqui no quadro. Uma das grandes coisas que as pessoas estão comentando é o preço da gasolina. Mas olha, se a gente ver uma vitória, chegando nas eleições de meio de mandato, se a gente ver uma vitória levando a isso, a gente vai ver sim o preço da gasolina cair, tudo isso. Preciso dizer, sei que muitos dizem que é o fim e que vai piorar. Realmente acredito que estamos no fim dos tempos e que algumas coisas vão ficar bem loucas. Preciso te dizer também, Jesus é o Senhor. E enquanto estivermos cooperando com Ele, eu acredito que há uma maioria de nós, com o poder do Espírito, que continuará a ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Salmo 27. Deixe-me ir até o quadro. Isso é importante. Obrigado, Jesus. Deixe-me vir aqui. Eu desenho isso o tempo todo.
Ok, você já me viu desenhar. Desenhei isso pela primeira vez antes de Butler, Pensilvânia, quando profetizei o tiro ouvido no mundo inteiro. As pessoas diziam: José, veja como parece. E você sabe, há muitas nuances proféticas. E então, claro, isso entrou e saiu do noticiário rapidamente quando o presidente sofreu outra tentativa contra ele e tudo mais. Precisamos orar por Trump. Eu estava, na verdade, em uma conferência. Orei publicamente por ele e pedi ao público para orar pelo presidente, pois senti que seu corpo estava em perigo. E então isso foi há apenas 2 semanas. Logo depois ele sofreu outra tentativa, justamente no jantar dos correspondentes. Quando ele sofreu a tentativa, percebi que algo estava errado e começamos a orar. Então, aqui está o que eu vejo acontecendo. Eu acredito que todas as coisas que estamos vendo, qual é a data de hoje? É 12 de maio? É 12 de maio. 12 de maio. 2026. As pessoas gostam quando escrevo isso no quadro, pois sabem que estou ao vivo. Então, hoje é 12 de maio de 2026. Isso aqui é, digamos, isso aqui é janeiro naquela época, aqui é julho, certo? Quando vemos isso como um relógio em quadrantes, houve muita especulação de que veríamos perdas durante esse período. Eles não viram perdas. Houve dificuldade atrás de dificuldade entrando neste ano, mas mesmo assim continuamos resilientes. Agora vai vir a cortina de fumaça. Certo? Vou definir isso. Que Deus me ajude. Espero não ter participado disso, certo? Mas a cortina de fumaça é o quê? O que é a cortina de fumaça? Eu acredito que há muitos bots e pagos. Vozes agora. O que quero dizer com isso? Pessoas que vão falar como desviantes para parar o ímpeto do país, para impedir qualquer coisa que esteja por vir. Então, como seria isso? Bem, isso se parece com essa narrativa alienígena. Sabe, estamos tentando fazer a nossa parte para dar o alerta, soar o alarme. Por quê? Porque queremos proteger as pessoas que não têm discernimento e trazê-las de volta à palavra escrita de Deus, a Jesus, para garantir que não sejam enganadas. A Igreja de Jesus Cristo, me escute, a Igreja verdadeira não vai cair nessa bagunça. Não importa o que apareça nos céus, não importa o que tentem fazer, não importa o que digam. A Igreja vai dizer, próximo, você não vai ligar. Você não vai ligar porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. O que me preocupa são as pessoas que não sabem a diferença. Elas não conseguem decifrar, elas estão sobrecarregadas. Jovens sobrecarregados nas redes sociais não sabem o que é certo ou errado, nem distinguem mão direita da esquerda, e por causa disso eles ficam completamente presos à narrativa. Quando algo acontece, pessoas como nós dizem, maior é quem está em nós, não me importo com o que joguem contra nós. É super forte, e nós simplesmente superamos. E é isso. Mas a população pode seguir pelo caminho errado com isso. Então estamos tentando alcançar as pessoas a tempo, por assim dizer, e dizer, ei, não vamos seguir por esse caminho. Não vamos seguir por esse caminho. Temos que fazer de Jesus o Senhor, não apenas mais um ser de luz. Não buscamos uma consciência crística, mas o senhorio de Jesus, onde as pessoas se arrependem, deixam seus pecados e se entregam a Jesus Cristo, crendo em seu nome. Isso faz parte da cortina de fumaça. A próxima parte será sobre eles começarem a desacreditar todos. Eles desacreditam por meio de escrúpulos, por meio de questões, eles desacreditam o presidente. Eles desacreditam pessoas influentes. Veja, pessoas como Tucker, que eram de um jeito, depois de outro, e sabe, eu não sei de onde isso vem, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que ele disse ter sido mordido ou arranhado por um demônio enquanto dormia, depois disso mudou a narrativa e começou a piorar. Sabe, eu tive um sonho, acabei de me lembrar disso. Eu tive um sonho, eu preciso contar isso para vocês. Orem comigo sobre isso, ok? Ainda não tenho toda a interpretação, mas vou falar. Vou dizer isso bem aqui e já volto para o quadro em um segundo. 2 noites atrás eu tive um sonho.
eu estava em uma reunião com algumas pessoas muito influentes nesse sonho. E uma das grandes coisas que aconteceram no sonho, estou mencionando isso porque, ao pensar no Tucker, isso me trouxe à memória. Eu estava no sonho com várias pessoas. Havia uma voz de influência muito poderosa no sonho. Eu estava sentado lá conversando com eles. E então, uma pessoa de alta patente se aproximou. Novamente, é só um sonho, mas o Senhor começa a me falar por meio dessas situações. E eles se aproximaram e começaram a debater e a defender por que Israel é ruim. Eles começaram a argumentar sobre por que Israel é ruim. Começaram a falar com essa pessoa e dizer por que Israel era tão ruim. Eles seguiram esse caminho. Há 1 ou 2 semanas compartilhei com vocês cerca de 6 escrituras que explicam por que acredito que Deus fez uma aliança com a terra de Israel. Eles podem agir politicamente de formas que discordo e ter atitudes ruins, mas isso já ocorria no Antigo Testamento. Era a mesma coisa no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, muitas vezes Israel desobedeceu a Deus. Eles passaram por tempos de julgamento por causa disso. Deus teve que lidar com reis, ele teve que lidar com a terra, ele teve que lidar com o povo. Mas aqui está o que eu vi no sonho. De forma alguma estou tentando proteger o mau comportamento político, seja onde for, ou qualquer problema que as pessoas vejam nisso. Mas o que estou dizendo é que comecei a ter uma visão profética dos bastidores sobre os comentários que estão surgindo e tentando convencer influenciadores de que Israel é ruim. Foi como se eu tivesse participado de uma conversa e percebi que aquilo não vinha de Deus, era manipulação. Eles começaram a pressionar as pessoas dizendo: você precisa entender, essa é a verdadeira narrativa. Quero dizer algo para você. Permaneça com a palavra de Deus. Leia Romanos capítulo 11. Veja o plano de Deus para Israel. Leia a palavra de Deus. Veja o que Deus e Paulo, o apóstolo, dizem sobre isso e tire suas conclusões. Há coisas que não entendo totalmente e não sou especialista no assunto. Mas eu simplesmente tenho que dizer a você, se há dúvida suficiente, você deveria se examinar antes de ir totalmente contra Israel. E não estou dizendo que Israel está fazendo tudo certo, nem estou defendendo o lado político das coisas ou o governo propriamente dito. Estou simplesmente dizendo para ficar com a narrativa bíblica. Então eu tive esse sonho. Isso começou a ser um alerta para mim de que muitas pessoas vão receber cada vez mais disso, e eu vou voltar para o quadro cada vez mais esse cenário de descredibilização ou a cortina de fumaça, e isso vai ficar mais forte em relação a Israel. Por que não qualquer outra nação? Por que foi justamente essa? Sabe? Então, é muito interessante. Já fui convidado para participar de alguns eventos, e se as pessoas forem super anti-Israel, eu não vou. Sim, eu não vou. Prefiro errar tentando obedecer ao que acredito que as escrituras dizem do que me alinhar com uma opinião popular no momento. Eu não vou fazer isso. Eu simplesmente não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque temo ao Senhor. É isso. Vemos tudo acontecendo, mas essa é a cortina de fumaça. E outra coisa que vai acontecer é que eu acredito que muitas dessas vozes de descrédito estão tentando empurrar as pessoas para o limite e para a própria ruína delas. A escuridão não quer só silenciar as pessoas, mas calá-las para sempre. Em outras palavras, ela quer que elas se tornem vítimas de vez, de modo que nunca mais se levantem e nunca possam voltar, até o ponto em que suas vidas cheguem ao fim. E isso é algo que precisamos fazer. Agora, precisamos orar pelo lado político das coisas. Eu acho que há coisas ruins acontecendo em todas as áreas. Sim, acho que há muito disso, mas eu só quero dizer isso para você. Eu só quero dizer isso para você. Nós precisamos simplesmente permanecer firmes na palavra de Deus, acima de toda a narrativa, mas a cortina de fumaça vai ficar forte. Agora, novamente, nós profetizamos. E eu compartilhei essa palavra há algum tempo atrás, quando vi as palavras, e vi isso por volta de julho, mas vi as palavras ouro e campeão. E então vimos esse cavalo de corrida vencer justamente nesse período aqui. Veio lá de trás, não tinha vencido nenhuma corrida, saiu do fundo, fez um verdadeiro Seabiscuit, veio de trás até a frente, fez um verdadeiro secretariat, saiu do fundo até a frente e dominou essa corrida. E o Senhor começou a falar comigo através disso. Fale comigo sobre o ouro e o campeão.
Eu acredito que quando chegarmos à celebração do nosso 250º ano, há algo muito profundo que o Senhor quer realizar. Eu acredito que não é pela bondade do nosso presidente, não acredito que seja pela bondade de ninguém, mas sim por aqueles que oraram, as avós que oram, aqueles que continuam buscando o Senhor. E apesar das pessoas fazerem as coisas certas ou erradas, o Senhor vai continuar nos dando a oportunidade de superar isso e ver a vitória. Porque, olha, a alternativa, se não virmos a vitória aqui, a alternativa vai ser 2020 turbinado. Essa será a alternativa. Então, estou orando por vitória enquanto nos aproximamos das eleições de meio de mandato e para que possamos entrar no próximo ano. E eu preciso contar uma coisa para vocês. Eu sei que a guerra vai se intensificar. Eu sei que mais coisas vão acontecer. Eu sei que eles vão incendiar as coisas. Eu sei que vai começar a acontecer coisas por toda parte. Continuo ouvindo a palavra satélites. Ouço repetidamente sobre erupções solares e outras coisas que surgirão com tentativas de nos levar a um conflito nuclear. São coisas que eles trazem, mas eu tenho que dizer, eu sinto esperança, muita esperança ao entrarmos neste próximo ano. Sim, eu sinto, acho que estamos no fim dos tempos e que Jesus pode voltar hoje. Jesus poderia voltar daqui a 100 anos, é possível, mas eu sinto esperança enquanto entramos nisso. E agora, eu não falei muito sobre isso, mas 2027 parece ser um ano de fogo, abalos e dificuldades. E é como se todas as coisas aqui que eles estão praticando e ensaiando para entrar nisso em 2027 vão se tornar uma questão tremenda, uma questão tremenda. Mas haverá uma virada de jogo. Eu vejo uma reviravolta no roteiro. Na economia. Agora, uma das grandes coisas que tenho sentido no meu espírito, sinto que fui instruído pelo Espírito Santo a falar sobre isso, é começar a profetizar que vamos ver um boom no mercado imobiliário. Embora nem tudo pareça indicar isso, acredito que o mercado imobiliário vai melhorar. Algo positivo surgirá nesse setor, com a luz vencendo a escuridão e a bondade do Senhor se manifestando. E eu sinto que uma nova onda está chegando, uma nova onda de favor, uma nova onda de capacidade, uma nova onda para superar tudo isso, uma nova onda para não ser abalado pelo que nos é apresentado. Então não se abale, não seja rapidamente colocado de lado. Não se deixe levar pelo medo ou apreensão. O Espírito do Senhor quer abrir um caminho em 2027 trazendo uma reviravolta. Se vencermos essas eleições de meio de mandato pelas quais oro por vitória, isso pode ser o lado positivo de que falei. O lado positivo surgindo e o lado positivo nos levando à esperança e começando a nos conduzir para este próximo ano. Nessa reviravolta de 2027, acho que isso vai ficar realmente insano. Acho que só vimos uma prévia do que está por vir com isso. É algo que só vai continuar crescendo. Mas, de novo, olha, você é cristão, você conhece Jesus, você não vai ser enganado por essas bobagens. Isso mesmo, e tem muito sensacionalismo em torno disso. Pessoalmente, só estou revendo isso para garantir que estamos direcionando as pessoas a Jesus e não a alguma narrativa maluca sem pé nem cabeça. Esse não é meu objetivo nem minha intenção. O sensacionalismo vende, mas não quero ser sensacionalista. Só passamos por situações realmente sensacionais que vivemos. Então estamos lidando com isso. E eu quero dizer isso para você. Deus está abrindo um caminho para você. Deus está abrindo um caminho para você bem no meio de tudo isso. Ellie, você estava compartilhando algumas coisas comigo sobre a subcurrent e sobre o que o Espírito do Senhor está dizendo para você. Compartilhe isso com todo mundo rapidinho, certo? E nós também vamos orar por todos. Sim, estou sentindo algumas coisas muito fortes pelas pessoas para oração, mas a subcorrente. Quando ouvi isso pela primeira vez, nem sabia o que era. Uma subcorrente é uma corrente sob a superfície. A água parece normal na superfície, mas há uma corrente muito forte embaixo. E tem coisas que eu venho sentindo pelas pessoas e coisas que têm acontecido, que existe esse puxão emocional. Tem havido muita influência negativa sobre as pessoas. E eu tenho sentido isso tão fortemente, tipo, ok, o que é isso? Como as pessoas lidam com isso?
O que está acontecendo? E isso pode ser em formas de... Sim, só que isso faz com que as pessoas basicamente tenham mais dificuldade de nadar nisso. Então eu pesquisei o que era e uma das coisas que vi foi basicamente como lidar com isso. Me dá 2 segundos, basicamente é não entrar em pânico. Diz como lidar com isso, como lidar com uma subcorrente. É como uma corrente de retorno ou quando a onda chega. Não é bem uma corrente de retorno, é algo menor. A corrente de retorno realmente te leva. Só para esclarecer, você fala de alguém na água com uma subcorrente. Tem um oceano. É como uma corrente que te leva para águas mais profundas. Mas basicamente o que acontece é que não é tão perigoso quanto uma corrente de retorno. Só que tem muita força. Tem muita intensidade por baixo. Mas a superfície parece normal. Então, basicamente, o que eu estava sentindo para muitas pessoas é que vocês estão lidando com muita intensidade. Você sente muita ansiedade e emoção intensa por dentro, mas parece estar bem na superfície, mas há essa corrente forte por baixo, esse puxão por baixo. E eu pesquisei sobre isso e diz como lidar com uma corrente submarina. Não entre em pânico. O puxão é temporário e geralmente acaba rápido. Isso é temporário. Vai acabar rápido. E outra coisa é só manter o seu equilíbrio. Mantenha o equilíbrio, firme-se na palavra de Deus e apoie-se na oração e em Jesus. Então eu quero orar contra essa correnteza para que você não desanime nessa estação em nome de Jesus. Eu resisto a essa narrativa de fundo na sua vida, esse cenário de correnteza, seja nos seus relacionamentos, seja financeiramente, seja qual for essa narrativa de fundo na sua vida. Eu resisto a isso agora, em nome de Jesus. Agora mesmo. Em nome de Jesus, nós ordenamos que você se submeta à palavra de Deus. Nós ordenamos que você se submeta à nossa palavra, em nome de Jesus. Enquanto oro agora, declare sobre sua situação, correnteza, submeta-se em nome de Jesus. Isso mesmo. Isso mesmo. Seja qual for a sua situação, apenas lide com ela agora mesmo. Diga isso. Eu ordeno que você se submeta à palavra de Deus e eu ordeno paz na minha vida agora mesmo. Eu também tenho sentido isso muito fortemente para pessoas que têm tido formas intensas de ansiedade, formas intensas de depressão. É o seu cérebro que está viciado nessa reação química. Você está literalmente viciada em ansiedade. Você está viciada em depressão. E eu resisto a isso em nome de Jesus. Eu amarro a depressão. Eu amarro a ansiedade. Isso não vem de Deus. Nós resistimos a você em nome de Jesus, para que você tenha paz, amor e uma mente sã, em nome poderoso de Jesus. Eu repreendo a ansiedade, cérebro. Eu falo diretamente ao seu cérebro. Eu falo às substâncias químicas do seu cérebro. É como se eu falasse aos neurônios, às substâncias químicas do seu organismo. Em nome de Jesus, entrem em ordem. Submeta-se à palavra de Deus, em nome de Jesus. Chega de ser viciado em ansiedade. Chega de ser viciado em depressão. Chega de ser viciado em inquietação. Submeta-se à palavra de Deus, em nome de Jesus. Sim. Em nome de Jesus. Agora mesmo. Agora mesmo. Eu também, Pai, enquanto fala de Israel. Esse espírito de Amã, esse mesmo espírito que tentou agir através de Amã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei o que estou vendo. O mesmo espírito que tentou se manifestar através de Amã. Eu te amarro em nome de Jesus. Como corpo de Cristo, orem em sua língua celestial. Orem no Espírito Santo. Nos levantamos contra esse espírito agora. O mesmo que tentou agir por Amã, te amarramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor cuidará disso. Está escrito em Esther, acredito que é Esther 4, Esther 8. Desculpe, Esther 8. Nós oramos pela paz de Jerusalém. Nós oramos pela paz de Jerusalém. Mas Esther 4. Esther 8. Esther 8 é? Esther 8 fala sobre como todas as coisas que Amã preparou para Mardoqueu, acabaram na mesma forca para Mardoqueu. Certo. Amã terminou igual. Sim, ele terminou. Tudo que você planejou para Mardoqueu aconteceu com ele também. Sim, ele acabou. E também o que aconteceu a partir daí foi que eles basicamente herdaram tudo. Era exatamente isso que eu estava tentando dizer, é verdade? Era totalmente isso que eu queria dizer. Eu não quis te interromper. Diz que Esther e Mardoqueu herdaram a casa de Amã. Isso significa que todos os cavalos dele, todas as terras, tudo o que ele possuía, passou a ser de Esther e Mardoqueu.
Oro agora, em nome de Jesus, por uma virada na narrativa. Essa cortina de fumaça, o mesmo espírito que tentou agir por meio de Amã. Essa cortina de fumaça sobre Israel, a cortina de fumaça sobre o povo judeu, a cortina de fumaça sobre o povo de Deus. Em nome de Jesus, nós resistimos a você. Nós te fazemos recuar. Você não tem autoridade. Jesus é o Senhor e você não vai prevalecer. Essa narrativa demoníaca não vai prevalecer em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus, nós te adoramos hoje. Nós te honramos, Jesus. Nós fazemos isso. Obrigada, Deus. Nós honramos Jesus. Sim, nós honramos Jesus. Em nome de Jesus. Quando enfrentar dificuldades, lembre-se de ajudar os outros. Quero reforçar isso. Espero que todos estejam orando pela família Locke. O pastor Greg Locke perdeu o filho dele por causa de uma overdose. E tem algumas pessoas que, você sabe, simplesmente atacaram ele logo depois disso. Eu só pensei, meu Deus, sabe, quero dizer simplesmente nenhuma decência, nenhuma mesmo. Claro, até mesmo a família Lamb, eu estou orando pela família da Johnny Lamb e orando por todos os lados da família, todo mundo envolvido, só orando por todos eles. E eu encorajo você a fazer o mesmo. Apenas faça o mesmo, continue orando. Você sabe, este é um tempo difícil, há muita pressão no ar, mas maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Na verdade, mesmo em meio à grande pressão, eu sinto grande esperança, eu sinto força, eu sinto o Espírito do Senhor ministrando a você. Muitas coisas boas têm ocorrido neste ministério e plataforma para alcançar mais pessoas. Tudo isso visa alcançar mais pessoas com o conhecimento de Jesus que traz salvação, discipulado e a palavra escrita para espalhar a mensagem. Temos várias plataformas surgindo. Então, orem por nós, para que façamos a coisa certa, para que continuemos a honrar Jesus, para que continuemos a fortalecer o povo de Deus. E é algo que queremos continuar fazendo, trazendo glória para Jesus, avançando com o discipulado. E somos muito gratos por você. E, sabe, geralmente as pessoas que se ofendem, normalmente já chegam predispostas a se ofender. E agora elas só estão procurando algo para se ofender. Então estamos fazendo o nosso melhor para chegar lá e apoiar o pastor Locke durante esse funeral. Queremos apoiar a família Lamb nesse momento. E eu só quero dizer para todo mundo, sabe, tem muita coisa acontecendo e as pessoas passam por muita coisa, né? Há tantas dificuldades, você pode olhar para as narrativas e tudo mais, mas é o seguinte... Quando se trata de perder pessoas, de perder vidas, nós precisamos nos levantar como o corpo de Cristo e mostrar através do nosso amor que o mundo saberá. O mundo reconhecerá vocês como seguidores dele pelo amor mútuo. Sempre que possível, tente se dar bem com todos, mas nem sempre será viável. Mas tem sido nossa plataforma e nosso desejo ser uma bênção e não uma maldição, agir com bondade para com as pessoas e ficar firme e orar por aqueles que te perseguem, orar por aqueles que te usam de forma maldosa, que te odeiam, que não procuram o bem. Eles só procuram escolher a dedo o que está errado. Sabe, eles escolhem a dedo o que está errado nas coisas. Em vez de valorizar os 99% de coisas boas, focam no 1% com que discordam e tornam isso um grande problema. Como cristãos, precisamos ser melhores que isso. E precisamos realmente continuar a nos levantar para trazer força ao corpo de Cristo neste momento. Sim, eu sinto isso muito fortemente. As trevas acham que têm favor com o rei, mas não têm. Uau! Essa é uma palavra... Amã achava que tinha o favor do rei, mas não tinha. Quem tinha era Mardoqueu. E eu sinto isso para o povo de Deus agora. Eu sinto isso para a igreja. Eu sinto isso para o corpo de Cristo. Tudo isso que está acontecendo agora é como se as trevas acreditassem estar por cima. As trevas acreditam que têm o favor do rei, mas na verdade quem tem esse favor é Mardoqueu. E toda essa preparação que as trevas estão fazendo agora vai ser transferida para os justos. Sim. Essa é uma palavra de Deus. Escuridão, vou repetir o que a Ali disse. A escuridão acredita que tem o favor do rei neste momento. Ela acredita que tem a palavra para este tempo. A escuridão acredita que está controlando a narrativa. Que palavra? Assim como Ramã fez. Mas aí vem Mardoqueu. Agora você pode olhar para isso diretamente no contexto da nação. Você pode olhar para isso na sua própria vida. Mas eu estou te dizendo, isso é uma palavra de Deus. A escuridão pensa ter o favor do rei. E não tem. Não tem. Só parece assim às vezes.
Senhoras e senhores, a escuridão não tem favor. E ela é forte. Sim, eu vejo pessoas, elas estão comentando, eu dei uma palavra profética sobre Jone meses e meses atrás, e essa palavra profética, sabe, eu compartilhei com alguns profetas e outras pessoas. Ao liberar aquela palavra profética, muitos questionaram como eu poderia profetizar coisas boas sobre alguém que depois parte para a eternidade. Bem, a palavra começou com você partiu, depois a palavra continuou para você está indo para o outro lado. Você está indo para o outro lado. E a palavra também falou sobre 2 cetros. Eu a vi sendo como uma Esther, como uma Débora e como algo do tipo Abraão. E havia algo geracional. E então eu disse, você vai receber outro cetro. Eu acredito que esse segundo cetro tem a ver com os filhos dela. Sim. Agora, eu não sabia disso quando estava profetizando aquilo, mas foi algo que, sabe, isso me abalou muito quando ouvi e as pessoas realmente reagiram de forma negativa. Eu só quero dizer para vocês, sabe, até quando eu me assisto, só para vocês saberem, quando eu me vejo profetizando na câmera, às vezes eu fico com tanta vergonha, eu me vejo e penso, meu Deus do céu. Então eu só tenho que dizer, e eu tive muita gente pesquisando coisas no grego, mandando pra gente, dizendo tudo isso. Então, sabe, você vai ter que decidir o que acha sobre isso. Mas eu sei que fiz exatamente o que eu deveria fazer. E eu mantenho essa posição. Enviei isso a alguns profetas. Disseram que não falei nada falso nem errei em nada. E eu disse, ok, bem, se eu errei, estou aberto a ouvir de profetas de verdade, de pessoas de verdade que realmente querem, sabe, trazer ordem para isso. Mas eu me senti forte naquele momento. Talvez a minha forma de falar pudesse ter sido melhor, mas eu simplesmente digo o seguinte. Eu acredito que havia muita nuance profética ali que o Senhor estava fazendo naquele momento. Então, de qualquer forma, eu abençoo vocês. Apenas respondendo a esse comentário. Então, Deus é bom. E nós vamos continuar firmes, nos levantando e levando adiante a palavra do Senhor. E Deus é bom. Sou muito grato por todos vocês. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. E, sabe, eu abençoo a todos, pessoas que têm as mais diversas opiniões sobre vários assuntos. Eu simplesmente declaro vida e bênção. E sou muito grato por você. Jesus é o Senhor. E aqui está o que eu prometo a você. Vou tentar fazer o meu melhor para continuar trazendo precisão e clareza. Sabe, a gente não faz essas coisas em um laboratório. Posso deixar passar palavras, posso deixar passar coisas. Já deixei passar coisas antes. Já deixei passar palavras. Você não devia deixar passar tantas, deveria se certificar disso. Sabe, mas já tive momentos em que pensei, tive uma revelação e acho que havia uma palavra poderosa nisso. Minha interpretação estava errada e minha aplicação não ficou clara, ou eu falei cedo demais, esse tipo de coisa. Então aprendi a simplesmente respirar fundo e tentar conduzir isso à luz da palavra de Deus da melhor forma possível. Este é meu coração. É isso que quero continuar fazendo. E sempre faremos. Você encontrará aqui. Então Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Ei, quero agradecer a todos. Quero agradecer por serem parceiros aqui. Obrigado por estarem conosco. Sou muito grato por você. E é interessante, sabe, quando você vive uma vida cheia do Espírito, diz em Romanos 8,14, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os verdadeiros filhos de Deus. E ser guiado pelo Espírito de Deus significa que sim, você se apoia na palavra escrita de Deus, mas também segue aquilo que o Senhor te direciona a fazer. Você segue aquilo que sabe que o Senhor está te guiando a fazer. Atos capítulo 15 fala muito sobre isso, onde diz, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Eu fiz um ensinamento inteiro sobre isso há 2 semanas. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, Atos capítulo 15, onde estava falando sobre Judas e Silas, não Judas, o acusador, o enganador, mas Judas, um dos discípulos. E Judas e Silas em Atos 15 os chama de profetas. E eles literalmente disseram que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E às vezes, quando você está liberando palavras, parece bom ao Espírito Santo e a você. Não é uma profecia com direção automática. Você só está sendo guiado e faz o melhor possível enquanto segue. Então, eu realmente aprecio todos vocês, agradeço a você, Jesus é o Senhor, e eu não finjo ser a melhor voz por aí, só estou fazendo o melhor que sei com o que Deus me deu. Prometo sempre dar o meu melhor, esse é o combinado. Só queria dizer, nós amamos vocês. Se ninguém disse isso hoje, nós amamos você.
Se você quiser fazer parte da nossa família de parceiros, junto com todos os nossos parceiros maravilhosos, eu te encorajo a fazer isso hoje, acessando josephz.com. Temos muito a construir e buscamos levantar 1 milhão de discípulos lúcidos e de mente clara da palavra de Deus para alcançar 1 bilhão, 1 milhão por 1 bilhão. Obrigado por estar conosco. Jesus é o Senhor. E somos muito gratos por você. Jesus é o Senhor. Mesmo nos dias ruins, você é ungido para ser o melhor. Quero dizer isso a todos. Quero dizer isso para todos. Você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Deus está com você. Muita coisa tem acontecido. E digo mais, continuaremos crescendo sempre com a clareza que trazemos para você. E sobre fazer ao vivo, como disse Bill O'Reilly, vamos fazer ao vivo. Fazer ao vivo todo dia não dá margem para erro. Você fala o que precisa e pronto. Obrigado pela paciência, obrigado pela compreensão. E eu vou continuar aqui com você durante tudo isso. Então, ore por essas famílias. Ore por essas famílias. Isso é importante. Jesus é o Senhor. Amamos você, estamos com você e acreditamos que mesmo num dia ruim, você é ungido para ser o melhor. Continue assistindo. Continue discernindo porque Jesus voltará em breve. E sabe, antes mesmo de eu sair, quero dizer isso. Mamãe e eu estávamos conversando sobre isso, Heather e eu. Estávamos conversando sobre todas as coisas, sabe, o transplante de rim que ela passou, Danny lidando com o autismo, nosso filho Daniel, seu irmão, o fato de que você já enfrentou tantas batalhas, Ali, as coisas que todos nós superamos, e ainda assim, aqui estamos todos nós. Estamos todos aqui, quero dizer isso sobre você. Você já passou por batalhas, você já enfrentou muitos desafios, com pessoas tentando se afastar ou agir contra você. Quero declarar isso sobre sua vida. Não importa o que você viveu, lembre-se disso. Você está aqui. Você ainda está aqui. E Jesus está com você. Então confie nele hoje, seja encorajado, levante-se. E eu acredito que Ramã vai pagar a conta. Ramã vai pagar o preço pelo que fez na sua vida. Te abençoo e declaro paz sobre você. Hoje te chamamos de abençoado. Jesus é o Senhor. O melhor ainda virá. Obrigado por estar aqui. Ansioso para te ver amanhã. Vai ser incrível. E por favor, reposte isso, compartilhe isso. Obrigado por se inscrever no canal do YouTube de Joseph Z. E obrigado por ser um parceiro. Temos muito a fazer. Estamos pagando dívidas. Estamos fazendo tudo isso. Obrigado pela sua ajuda e sua assistência. Se você se tornar parceiro, ligaremos regularmente apenas para orar e te encorajar sem pedir nada. Não esqueça disso. Temos uma equipe inteira dedicada apenas a ligar para nossos parceiros. Então, obrigado. Nós amamos vocês. Você pode fazer isso acessando josephs.com. Muito obrigado. Nós amamos vocês. Não se esqueça disso. Se ninguém te disse hoje, nós te amamos. Jesus é o Senhor. E por favor, assista a esta próxima parte. E até muito em breve. Assista a isto. Um muito obrigado especial aos nossos parceiros, obrigado. Se você tem sido nosso parceiro desde o começo, nos primeiros dias, ou se você se tornou parte da nossa família de parceiros recentemente, eu quero simplesmente agradecer a você por sua causa. Nós conseguimos fazer tantas coisas que nunca teríamos realizado sem você trabalhando junto conosco. Somos muito gratos a você e do fundo dos nossos corações queríamos dizer obrigado a você. Oramos por você diariamente e estamos com você. Cremos que Deus fará grandes coisas por meio desta família de parceiros em breve. Tem uma promessa do Espírito Santo sobre isso. Agora, se você quer fazer parte da nossa família de parceiros ou ainda está em dúvida pensando sobre isso, eu te encorajo a tomar essa decisão hoje acessando josephs.com ou você pode enviar a palavra-chave DIV para 71925900029. Sua parceria nos ajuda a avançar com o Evangelho e nos ajuda a cumprir a missão que Deus nos deu de levantar 1 milhão para alcançar 1 bilhão. São vidas. 1 milhão de reformadores conscientes para alcançar 1 milhão por 1 bilhão. E nós sabemos que podemos fazer isso com a sua ajuda. Eu acredito que com a sua ajuda podemos impactar o mundo. E estamos ansiosos para avançar nisso em uma escala maior do que nunca. Só quero agradecer e convidar você para a família acessando josephs.com hoje. A escuridão espiritual não deve simplesmente ser afastada e mantida à distância. Na verdade, ela deve ser punida.
É por isso que acabei de escrever este novo livro chamado Punishing the Darkness, Spiritual Warfare That Works. O que muitos não entendem é que Deus te chama sempre para vencer e para uma fé baseada em resultados. Sobre os poderes das trevas tentando dominar o mundo, mutilar nossos filhos e entregá-lo ao diabo, Deus chamou você como um dos seus fiéis para se levantar e punir essas forças pela sua fé. Quando você ler este livro, ele vai te dar eficácia e força para resistir, até mesmo punir as trevas. E fala sobre quebrar ciclos de ansiedade, ofensa, medo, fadiga espiritual, coisas que são batalhas na mente, feitiçaria, tudo o que está acontecendo na cultura. E você precisa reconhecer que Deus quer que você se levante e comece a destruir essas coisas das trevas que estão tentando destruir sua família e você. Mesmo em um dia ruim, você é ungido para ser o melhor que existe. Espero que você adquira este livro, Punishing the Darkness, Spiritual Warfare That Works, em josephzep.com hoje.